Quando uma criança nasce, ela é 100% dependente dos seus pais ou de algum adulto que está ao seu redor. Mas logo ao nascer, a criança começa uma jornada rumo à sua dependência, à sua autonomia. Nos primeiros dias, nos primeiros meses, a criança não sabe dizer quando está com fome, quando precisa de água, quando precisa trocar fralda. Os pais precisam interpretar tudo isso, porque a criança é totalmente dependente, ela não tem as habilidades necessárias para uma mínima autonomia que seja. Mas já nos primeiros meses, a criança começa a engatinhar, começa a se locomover, e começa, assim, a sua jornada em direção à tão sonhada autonomia que todo ser humano precisa ter. A criança, aí, perto de 1 ano de idade, começa a amadurecer os seus neurônios e começa a estabelecer algumas funções, começa a firmar os seus passinhos, começa a andar e continua crescendo, e depois vai para a escola e ganha um pouquinho mais de autonomia, e depois chega a adolescência, um pouquinho mais, mas mesmo assim tem uma dependência dos pais, tem a dependência financeira, a dependência emocional, e a criança se torna adolescente, o adolescente se torna jovem, e o jovem vai para a universidade, estuda, e mesmo assim tem um grau de dependência, ainda dependente financeiramente dos pais, e mesmo durante a faculdade, até depois de formado, os filhos, é natural que os filhos tenham uma dependência financeira dos pais, porque estão iniciando a vida, e geralmente aí no período de faculdade, ou depois de formado, esse jovem ou essa jovem se apaixona e se casa, não é? E naturalmente depois do casamento vem o filho, e esse jovem já tem um grau de autonomia muito amplo, a tal ponto de poder cuidar de uma vida no início, como um dia foi cuidado. Ele alcança um grau de autonomia muito grande e avança para ganhar essa autonomia em muitas outras áreas da vida. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós, quando conhecemos o Evangelho, conhecemos as Escrituras Sagradas, nós somos considerados bebês espirituais, e aí nós precisamos ser carregados, precisamos ser acariciados, amados, acolhidos, afagados, visitados. Muitas vezes carregamos no colo aqueles que estão conhecendo o Evangelho, que são bebês espirituais, mas o que se espera de um bebê espiritual é que ele se desenvolva, que ele cresça, que ao se alimentar, ao se exercitar, ele vá desenvolvendo algumas funções ao ponto de um dia não precisar mais ser afagado, não precisar mais ser carregado no colo e não precisar mais com aquela necessidade, a não ser por alguma situação específica, ser visitado com tanta frequência. O que se espera de alguém na jornada espiritual, na sua caminhada com Deus, é que também alcance um grau de maturidade, um grau de autonomia, a ponto de poder gerir a sua própria vida com base nos princípios da palavra de Deus. Ou seja, eu tenho um problema no meu casamento, eu conheço a palavra, eu amadureci de tal maneira que eu consigo aplicar princípios bíblicos ao problema que eu estou vivendo e consigo superar e consigo vencer. O que se espera de alguém também na vida espiritual é que avance a ponto de não ter mais necessidade de ser afagado, mas de afagar aqueles que estão chegando e que agora são bebês espirituais, que alcance o grau de maturidade e autonomia de tal maneira que não tenha aquela necessidade extrema de ser visitado, mas que tenha a ânsia, o desejo, o anseio de visitar, de ajudar outros a crescerem. Na vida espiritual também essa é uma realidade. Se nós olharmos para a Bíblia, Lucas capítulo
capítulo 5, perdão, Lucas 2:52, nós vamos ler assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O crescimento é algo contido na palavra. Se nós olharmos para o primeiro livro, Gênesis, nós vamos ver ali dois imperativos em forma de verbo: crescer e multiplicar. Ou seja, o crescimento é o imperativo de Deus para todos nós. O homem nasce, o homem se desenvolve, o homem envelhece, o homem morre. Esse é o processo de toda a vida. Nós precisamos crescer. O crescimento é algo natural e deve se aplicar a todos os aspectos da vida do ser humano, ao espiritual, ao familiar, ao profissional, ao financeiro e assim por diante. O antinatural seria não crescer. Quando nós olhamos uma criança e ela não está se desenvolvendo, ela passou aí 3 meses, viveu 4 meses, 5 meses, não aumenta o peso, não se desenvolve no seu tamanho, logo os pais devem se preocupar porque é antinatural. O natural é o crescimento. Todos nós devemos desejar crescer em todas as áreas da nossa vida. Todo cristão saudável precisa desejar crescer, né, a cada dia, ao ponto de se tornar mais parecido com Cristo, a ponto de adquirir o caráter de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, nós olhamos para muitas igrejas cristãs evangélicas e vemos que elas estão cheias de meninos e meninas na fé. Pessoas que com 20, 30 anos de vida cristã ainda estão usando fraldinha descartável e sapatinho de crochê, porque ainda não cresceram, são inseguras, são inconstantes, são birrentas diante de algumas situações na vida. O crescimento é natural, a falta do crescimento é antinatural. E eu vejo na minha jornada diária, converso todos os dias com muitas pessoas, pelo menos com 5 pessoas, 6, às vezes 10 pessoas num dia só. Eu vejo que existem muitas pessoas que têm dificuldade em avançar, em crescer, em olhar para a vida, em desenhar um projeto de crescimento para todas as áreas da sua vida. Ou seja, essas pessoas estão vivendo num antinatural, não estão crescendo naturalmente, não estão desenvolvendo essa autonomia que é tão importante para a vida. E às vezes eu me pergunto, por que essas pessoas não crescem? Por que essas pessoas não se desenvolvem? Por que essas pessoas continuam sendo meninos e meninos em todos os aspectos da vida? Não almejam a autonomia, a independência. Então eu percebi que essas pessoas, elas têm algumas travas. Você já tentou sair com o seu carro? Você engata a primeira, não é? Você acelera, mas o freio de mão está puxado. O carro não avança, o carro não vai. O motor está ligado, está funcionando, tem combustível, você está acelerando, mas aquele freio de mão está bem ajustadinho, se o carro for novo, não vai, não avança. Eu percebo que existem muitas pessoas que estão travadas na vida e por isso não conseguem avançar. Quantos jovens, quantos adolescentes, quantos senhores e senhoras que estão perdendo o privilégio de viver no seu pleno potencial, porque estão com o freio de mão travado. Existem algumas travas mentais que nos impedem de crescer e avançar na vida. E hoje, com essa introdução, eu começo uma série de mensagens com o título Travas Mentais. O que te impede de crescer? O que impede você de viver no seu pleno potencial? O que impede você de conquistar aquilo que está diante de você? O que impede você de ser um profissional de excelência, um cristão de excelência, testemunhando do poder de Deus na sua vida, na vida das outras pessoas? O que te impede de crescer? Existem algumas travas mentais. E hoje eu quero tratar especificamente de uma delas, chamada vitimismo. E nós encontramos isso na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versos de 10 a 13, você vai ler assim. E ele respondeu, depois da tentação, da queda, Deus procurou o homem, né? E o verso 10 diz, e ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi.
E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste como companheira. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ele não era responsável era outro. Responsável era uma outra pessoa. E aí, verso 13, o Senhor, Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: Senhor, não tem nada a ver com isso não. Foi a serpente. A culpa é dela. Foi ela que... A serpente me enganou. Ela me enganou. E eu então comi. Existe esse tipo de vitimismo. O que é o vitimismo? É aquele estado de espírito, aquela doença da alma que trava a mente, nos impede de crescer, que nos leva a considerar sempre o outro como culpado. Eu não tenho culpa de nada, eu sou simplesmente vítima da situação. Fui enganado. Nós encontramos também no livro de Juízes, capítulo 16, versos 15 e 16, um vitimismo que é usado como chantagem. É um vitimismo que tem como objetivo adquirir vantagens. Não é? A história é de Sansão e Dalila. Dalila tentou por várias vezes descobrir de onde vinha a força de Sansão. E Sansão dava uma desculpa daqui, uma desculpa dali, e uma desculpa daqui. E aí no verso 15, olha que maravilha Dalila. Olha, então ela lhe disse: como? Dá a impressão que ela estava chorando, assim, com os olhinhos cheios de lágrimas. Como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou os segredos da sua grande força, e importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ela a ponto de morrer, ou seja, ela demonstrava fragilidade, não é? Um vitimismo que tem como objetivo tirar vantagem do outro. Isso é vitimismo. Falando disso, eu me lembro de algumas cenas de infância. Eu tinha alguns parentes que, quando eram contrariados, eles ficavam doentes. E eles desmaiavam. Já teve assim, caso na sua família também? Aí, eu, menino, né, eu dizia, tem caroço nesse angu, porque essas pessoas desmaiavam sempre em cima do sofá, em cima da cama. Elas nunca desmaiavam para bater a cabeça no chão, bater na parede. Eu era contrariado aqui e o sofá estava ali, então eu media mais ou menos o espaço. Ai, o que é que vocês estão fazendo comigo? Opa, deixa eu desmaiar aqui no sofá, que não machuca. Pessoas que se fazem de vítimas para conseguir alguma coisa na vida. É interessante que depois que a pessoa desmaiava, né, depois que ela acordava do desmaio, ela era paparicada, e as pessoas diziam: olha, não pode contrariar fulano, porque não está vendo o que aconteceu? Tem que fazer a vontade dela, tem que fazer. Imagina, não pode fazer mais isso. E aí, tá bom, não, então não vamos contrariar, porque ela desmaia, né? Mas era vitimismo, era puro vitimismo. O vitimismo é o auge da zona de conforto do ser humano. Veja bem, o vitimista, ele assume um papel muito cômodo na vida, pois ele não tem responsabilidade sobre nada na vida. Ele não tem nenhuma obrigação de mudar nada na vida, né? Com o vitimismo, ele pode justificar todo fracasso, qualquer situação na vida. Sabe por quê? Porque eu não tenho culpa de nada, eu sou vítima, a culpa é dos outros, sempre dos outros. A culpa de quem é? Eu sou o que sou, eu não tive sucesso na vida, eu não tenho um bom casamento, eu não sou um bom profissional, eu não tenho dinheiro suficiente para viver, eu não tenho uma boa relação com Deus. Por quê? É culpa dos outros, culpa do meu pai e a minha mãe. Eles nunca me deram afeto quando era criança, nunca me deram afeto, não me deram amor, não me acolheram. Culpa de quem? Dos meus professores. Ali na minha infância,
eu tinha uma professora que ela me desprezava, dava atenção para todos os outros. A culpa da minha professora de infância, a culpa é do meu patrão. Sabe por que eu sou demitido tantas vezes na vida e eu não paro em emprego nenhum? Porque os meus patrões nunca conseguiram ver o valor que eu tenho. Culpa deles, culpa deles, culpa deles. A culpa é o meu casamento está ruim, mas a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa. Olha, eu não vou tanto à igreja, não levo a sério a minha vida com Deus, porque a culpa é do pastor. Ele não dá a atenção que eu preciso, ele não me acolhe, ele não me visita, ele não me abraça quando eu vou para a igreja. A culpa é do pastor, a culpa é da igreja. Olha, eu não tenho um bom emprego, porque a culpa é do prefeito da cidade, porque ele não trabalha para as empresas virem para a nossa cidade, é por isso que eu não tenho emprego. A culpa é do prefeito, a culpa é de todo mundo. Esse é o vitimismo, essa é a doença da alma que se chama vitimismo, que nos impede de crescer, de vivermos o nosso pleno potencial. De todo o fracasso que eu experimento na vida, quer seja sentimental, conjugal, financeiro, profissional, espiritual, a culpa é sempre do outro. Eu vivo uma porcaria de vida, em todos os sentidos, a minha vida não pulsa, mas desculpa, gente, eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é dos outros, eu sou vítima. Eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima da igreja, eu sou vítima dos meus pais, eu sou vítima. O vitimismo também é chamado de síndrome de coitadinho. Até chora. Você fica com dozinha dele ou dela. Síndrome de coitadinho. E essas pessoas repetem aquelas frases mais ou menos assim: ninguém gosta de mim, ninguém me elogia, ninguém vê o valor que eu tenho, ninguém me visita, ninguém me ama. Eu fui demitido tantas vezes porque os meus patrões nunca reconheceram o valor que eu tenho. Eu ganho pouco porque sempre ganhei e não tenho dinheiro suficiente para viver, porque ninguém me valoriza, ninguém consegue ver o meu valor. O vitimista acha que todo mundo tem sorte, menos ele. A pessoa estuda 3, 4 anos, renuncia tudo na vida, estuda, faz um vestibular, passa na faculdade de medicina, estuda 6 anos para se formar, estuda mais 4 anos para a sua residência, especialização, aí começa a carreira ganhando 30, 40 mil reais por mês, e o vitimista olha para essa pessoa e diz: que sorte que ela teve. Que pena que essa sorte não chegou para mim. Como tem sorte essa pessoa, como ela é abençoada. Ela olha para aquela pessoa que estudou depois da faculdade, 1 ano, 2 anos, não saía, não gastava, ficava trancado no quarto, estudou 3 anos, 4 anos, passou num concurso público, começou a ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês, e ela olha para essa pessoa e diz: como fulano tem sorte. Mas a sorte é assim, né? Ela alcança alguns e outros não. A sorte não me alcançou. Eu não tenho culpa de nada, a culpa é da sorte. A culpa é da sorte. O vitimista vive na autocompaixão, na autocomiseração, tendo dó de si mesmo o tempo todo. Essa doença na alma leva a pessoa a ter também um transtorno narcisista, egocêntrico, porque o vitimista ele não se relaciona com as pessoas, e se ele se relaciona é para entrar numa disputa, para tentar provar o tempo todo que o sofrimento do outro é muito menor do que o dele. O tempo todo ele está tentando provar isso. Se a pessoa diz assim: eu estou com dor de cabeça. Não, a minha dor é no coração. Eu tenho uma gastrite nervosa. Não, eu tenho um câncer aqui dentro de mim. O dele tem que ser maior, o dele tem que ser mais importante. É muito difícil viver com uma pessoa vitimista, uma pessoa que tem essa doença na alma. Na verdade, o vitimista ele é um egoísta, porque o tempo todo ele está dizendo para o mundo assim: olha, não contem comigo para nada, porque eu não tenho nada para oferecer, eu sou vítima. É vocês que têm que me oferecer alguma coisa.
Vocês que têm que me oferecer alguma coisa. O vitimista é aquele que sofreu um trauma há 40 anos e ele pegou aquele trauma e ele faz daquele trauma um troféu. E ele apresenta aquele trauma onde quer que ele vá. Passou 10 anos, 20 anos, 30 anos e ela está presa naquele trauma. Eu me lembro uma vez, chegou para mim um senhor, um paciente no consultório, e ele disse assim, olha, eu tenho um problema muito sério. Pois não, como eu posso te ajudar? Eu tenho uma depressão, e falava sorrindo, como assim, está aqui o meu troféu, vim te mostrar. Eu passei por doutor fulano de tal, que é o especialista, eu passei tal, na cidade tal, eu fui para a capital, eu fiz isso, sabe? E tem uma coisa, ninguém deu jeito no meu problema. Eu vim aqui, mas eu sei que você também não vai dar jeito no meu problema. Eu falei, então, Deus te abençoe, pode ir embora. O vitimista tem o prazer de apresentar os seus troféus para dizer, eu sou coitadinho, tenham pena de mim. É egoísta porque diz, não contem comigo, ninguém pode me cobrar nada na vida porque eu sou vítima, eu não tenho nada para oferecer. Eu sou vítima dos meus pais, eu sou vítima dos meus professores, dos meus pastores, da minha igreja. Eu sou vítima do mundo, eu não tenho nada para oferecer. Vocês que têm que me oferecer alguma coisa. O vitimismo é uma trava mental muito perigosa que nos impede de crescer e de vivermos o nosso pleno potencial. Não há nada mais deprimente do que você olhar para a vida e ver que as pessoas estão avançando, 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 e você ficando para trás. O vitimista fica para trás, porque ele não assume a responsabilidade por suas ações e pela sua própria vida. Eu quero, nesta noite, brevemente, apresentar 2 conselhos bíblicos para você vencer o vitimismo. 2 conselhos. O primeiro, você pode encontrar, eu vou apresentá-lo em alguns versículos, pelo menos 2, 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 a 3. Você pode ler assim. Então, com esse texto, eu respondo como você vence essa doença da alma. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Ainda, Paulo escrevendo a Coríntios, a igreja de Corinto, capítulo 1, capítulo 14, melhor, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14, 20, diz assim, irmãos, deixem de pensar como crianças. 1 Coríntios 14, 20, deixem de pensar como crianças. E aí, qual é o primeiro conselho bíblico para você vencer o vitimismo? Deixe de ser criança. Deixe de pensar como criança. É a recomendação bíblica. Deixe de pensar como criança. A criança é que se torna vítima de tudo. A criança é que faz beicinho para tudo. A criança é que faz chantagem para tudo. A criança é que faz chantagem com os pais. Também vocês não me amam, também vocês não gostam de mim, ninguém me valoriza. Né? As pessoas têm muito mais o que fazer do que ficar valorizando você o dia todo, o tempo todo. As pessoas têm as suas dores, os seus sofrimentos. Primeiro conselho de Deus, deixe de ser criança. Deixe de ser criança. Essa semana eu li uma frase que dizia assim, não devemos jamais carregar no colo aqueles que já sabem andar. Falando, vem algumas imagens na minha memória. Nós temos uma cachorrinha, Pudo, ela deu cria uma vez, com alguns filhotinhos. Interessante o cuidado dela nos primeiros dias. Enquanto o cachorrinho estava com os olhos fechadinhos, ela lambia os olhos, ela lambia as genitálias dos cachorrinhos para motivar o funcionamento, aquele carinho. E ai de quem chegasse perto dos cachorrinhos, ela virava uma leoa. Mas interessante, amamentava e tudo mais. Interessante, quando os cachorrinhos abriram os olhos, o cachorrinho se aproximava, ela... Você já sabe andar e já enxerga. Não vou mais lamber vocês, não. Tá, não vou não, vocês sabem andar, já estão enxergando. Se vir é mamar e olhe lá, vocês vão ter que procurar a independência de vocês. Não devemos carregar no colo aqueles que sabem andar. Qual é o primeiro conselho bíblico para você deixar a doença da alma, que se chama vitimismo, que trava você, que puxa o freio de mão e não deixa você avançar? Deixe de ser meninos, deixem de ser crianças.
Como eu disse para vocês, as nossas igrejas cristãs evangélicas, no Brasil e no mundo, estão cheias de meninos e meninas. Inconstância. Coisa de menino e de menina. É menino que assume um compromisso de ir todas as vezes, de estar ali, e aí quando a coisa vai apertando, às vezes eu vou, às vezes eu não vou. Não, hoje eu estou cansado, hoje não, eu não estou com vontade, e deixa todo mundo que fez com ele o compromisso na mão. Isso é coisa de menino, a Bíblia diz, deixe de ser menino, deixe de pensar como menino. Imaturidade é coisa de menino, é coisa de menina. O que Deus diz? Você quer vencer o vitimismo? Deixe de ser menino. Nós somos e devemos buscar a maturidade, a autonomia, a independência como cristãos. O que é maturidade? O que é uma pessoa madura? Uma pessoa madura é aquela que faz o que precisa fazer, tendo vontade ou não, estando frio ou calor, com chuva ou sem chuva. Ele tem responsabilidade, ele tem pessoas que dependem das suas ações, do seu trabalho. Então, com vontade ou não, ele vai fazer. Por quê? Por vontade? Não, porque é maduro. Menino não é maduro. Os meninos na fé e na vida são aqueles que marcam compromisso, e aí faz frio, e aí eles não levantam na hora, e eles puxam o cobertor, e fica mais um pouquinho, enquanto as pessoas que marcaram com ele compromisso têm que ficar esperando, talvez 10 minutos, 15 minutos, meia hora, enquanto o bonito ou a bonitinha está lá desfrutando do seu cobertor, e aí chega com uma desculpa toda esfarrapada, se sentindo no direito de fazer com o meu tempo, ou o tempo dos outros, o que ele deseja. Isso é meninice, isso é imaturidade. Se quer vencer o vitimismo, deixe de ser menino. Menino faz birra quando as coisas não dão certo, sabia? Quando você é contrariado. Já viram aquelas cenas no supermercado? Às vezes você vê aí no YouTube. O menino, a criança pede para a mãe para comprar o biscoito, o chocolate, a mãe vê que o dinheiro não dá e fala não, o menino esperneia, faz escândalo no corredor do supermercado, envergonha a mãe. Isso é coisa de menino. A Bíblia diz, deixem de pensar como crianças, deixem de ser meninos. A irresponsabilidade financeira é coisa de menino, e a Bíblia recomenda deixar as coisas de menino. Aquelas pessoas que assumem compromissos financeiros e não arcam com seus compromissos, não saldam os seus compromissos financeiros. Menino faz isso, adulto não faz isso, pessoas maduras não fazem isso. Quantos empresários reclamam de crentes muitas vezes, porque vão lá, compram e não têm a honradez de ir saldar a sua dívida, e quando ver a pessoa para quem deve, corta a volta, vira a cara. Isso é coisa de menino. A Bíblia diz, deixem de pensar como meninos, deixem de se fazer de vítimas, vençam tudo isso. A dependência financeira dos pais, depois de uma certa época, é coisa de menino. É claro, como eu já disse, o filho na universidade, até depois que termina a universidade, precisa de um suporte dos pais, sem dúvida. Todo mundo passou por isso e sabe que é assim. Agora, a dependência eterna financeira dos pais é coisa de menino. Nós precisamos crescer para vencer o vitimismo, precisamos deixar as coisas de menino. Chantagem emocional com choro é coisa de quem? De adulto? Não, é coisa de menino, coisa de criança. Você vai lá com todo amor, com todo carinho, você instrui a pessoa, você dá aquele puxãozinho de orelha básico na pessoa, e a partir daquele momento a pessoa não fala mais com você. Todo dia do seu aniversário, a pessoa te ligava, te mandava uma mensagem, mas agora eu estou magoado com você. Eu não vou mais te desejar feliz aniversário, porque eu estou fazendo chantagemzinha com você, porque eu sou menino, eu uso de chantagem emocional. Dar chilique quando não concordam com você é coisa de menino. E a Bíblia diz, não pensem como crianças, não pensem como crianças. Olha, tem um outro versículo que me ajuda a entender melhor isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 13:11. Olha só, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de meninos. E você deseja vencer a doença da alma, chamada vitimismo, que não faz com que você assuma as responsabilidades sobre a vida, que não
não impede você de assumir uma gestão saudável da sua própria vida, colocando culpa em todo mundo. Se você deseja vencer isso, você precisa deixar as coisas de menino. Primeiro conselho bíblico. O segundo e último conselho que a Bíblia traz, que nos ajuda a vencer isso, está no próprio texto de Gênesis que nós lemos. E eu chamo isso de síndrome de Adão e Eva. Quem foi? Eu não fui. Foi a mulher. Quem foi? Foi a serpente. E se perguntasse para a serpente, ela ia botar a culpa em alguém, mas não ia assumir a sua responsabilidade. Para vencermos a doença da alma que nos trava, nos impede de crescer no nosso pleno potencial e de buscarmos a excelência na vida em todas as suas áreas, nós precisamos assumir as responsabilidades pelas nossas escolhas. Nós precisamos abandonar a síndrome de Adão e Eva. Se o seu casamento está ruim, sinto dizer, você tem responsabilidade nisso. Quem que escolheu a mulher para casar? Quem escolheu o marido? Você tem responsabilidade nisso. Você precisa assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Se a sua vida profissional está ruim, você tem responsabilidade nisso. Se a sua vida profissional está ruim, você tem responsabilidade nisso. Se você não progrediu na vida, você não tem dinheiro suficiente para viver uma vida minimamente confortável, entenda, você tem responsabilidade nisso. Se você não ganha o suficiente para abençoar os seus filhos, para dar conforto para os seus filhos, entenda, você tem responsabilidade nisso. Você tem responsabilidade nisso. É preciso assumir a responsabilidade das próprias escolhas, abandonar a síndrome de Adão e Eva. Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente. A responsabilidade não é minha, não tem nada a ver com isso. Eu fui enganado, eu fui iludido. É por isso que eu estou nessa vida que eu tenho. Muitas pessoas dizem, mas ninguém gosta de mim. Tá certo, se você entende que ninguém gosta de você, talvez você tenha responsabilidade nisso. Sabia disso? Vamos considerar duas possibilidades. Vamos imaginar que, se você imagina que ninguém gosta de você. Primeira possibilidade, todas as pessoas ao seu redor são pessoas más. Elas só veem o lado ruim que você tem. Segunda possibilidade, talvez você seja chato mesmo. Mas todo mundo, onde eu vou, dizem que eu sou uma pessoa indesejável, ninguém gosta de mim. Ok, considera a primeira possibilidade. Ao meu redor, todas as pessoas são más e só veem o meu lado ruim. E a outra possibilidade é, talvez você seja uma pessoa indesejável mesmo. A questão é, o que você vai fazer com isso? Aí é a questão, essa é a questão. Ninguém gosta de mim porque eu sou chato, eu sou rude no falar, eu não sou carinhoso com as pessoas, eu não sou verdadeiro, eu sou dissimulado, eu sou indesejável mesmo, eu vivo me metendo onde não sou chamado. É aquela pessoa que diz assim, olha, você não pediu meu conselho, mas para com isso. Se você se sente indesejável, é possível que você seja chato e indesejável mesmo. Agora a questão é, o que você vai fazer diante disso? Você vai continuar sendo chato? Indesejável, ou você vai assumir a postura para mudar essa realidade? Ninguém gosta de mim. Não tem dinheiro para nada nessa vida. Olha o fulano, fez faculdade de medicina, ganha 50 mil por mês, mora num casarão, olha o carro que ele dirige, olha as viagens que ele faz. Se você não ganha o tanto que fulano está ganhando, talvez você tenha responsabilidade nisso. O que você fazia enquanto ele estudava? O que você fazia enquanto ele passava madrugadas? Se dedicando com um propósito. Não, pastor, durante os 5 anos últimos da minha vida eu fiquei doente. Ok, justifica. Mas se você está falando comigo é porque não foi uma doença de morte. Você está curado? O que você vai fazer a partir daqui? Você sempre tem responsabilidade. A sua vida é o que é, por responsabilidade sua, em última análise. É sua a responsabilidade. A sua a responsabilidade. Eu me lembro, uma vez eu estava na fila de um banco.
E tinha lá uma plaquinha, tinha sido aquela lei nova, dizia que o cliente tinha que ficar 15 minutos nos dias úteis e nos dias atípicos ali, 20 minutos. E eu estava na fila há meia hora. E muitas pessoas comigo, e como é comum acontecer, as pessoas começam a reclamar. Tinha um caixa só atendendo. E eu via angústia naquelas pessoas. E elas sofriam, mas falavam quase para dentro, no pé do ouvido um do outro. E eu, percebendo aquela situação, pedi ao rapaz que estava atrás de mim, disse a ele, guarda o meu lugar um instante. Eu fui até a mesa do gerente e disse para ele, ali na minha frente tem uma plaquinha com uma lei que diz que eu devo esperar 15 minutos, eu estou meia hora na fila. O senhor não faria a gentileza de colocar mais um caixa ou dois para nos atender? Ficaremos imensamente gratos. Eu vejo que tem alguns funcionários que estão aí no celular, conversando. O senhor nos ajudaria muito. E o gerente assustou e disse, claro, senhor. E imediatamente colocou mais 2 caixas. E aquele comentário ruim, acabou. Todo mundo ficou em paz. Luther King dizia algo mais ou menos assim, se você aceita pacificamente ser oprimido, você não é vítima, você é cúmplice. Lute. Você tem responsabilidade naquilo que você está vivendo. Você tem responsabilidade. A sua vida é o que é hoje, como resultado das suas escolhas, das suas posturas diante da vida. Você tem a vida que construiu e é responsabilidade sua. É responsabilidade sua. Eu, 92, sou velho, né? 92. Estava iniciando a minha faculdade de teologia no Rio de Janeiro. E ali fui estagiar em uma igreja e uma família muito querida me adotou como filho. Cuidava de mim, me acolhia, lavava as minhas roupas, me emprestava o carro. E certa vez acabou o gás na casa da minha família carioca e eu peguei o carro e fui até um depósito para comprar um botijão. E eu confesso para vocês que ali eu estava me vitimizando diante da vida. Estava dizendo, nada dá certo para mim. Que vida difícil. Que vida dura. Estou aqui sozinho no Rio de Janeiro, longe dos meus pais, saudade da minha família. Que vida dura, meu Deus, onde que vai dar isso? Aí, dirigindo o carro, encostei na frente do depósito e apertei lá a campainha. E saiu um senhor. Ele tinha a metade das pernas, o toquinho até o joelho. E não tinha um braço. Tinha um braço só com um pedacinho aqui do cotovelo que dava para... E ele abriu aquela porta daquele depósito com uma alegria que aquilo como que incendiou a minha alma. E tipo me deu uns tapas na cara dizendo, você está reclamando do quê, rapaz? E ele me atendeu com todo carinho, com todo amor, com muita atenção. E disse, pois não, senhor, estou aqui, em que eu posso servi-lo? Eu confesso para vocês que eu fiquei sem ação. O que eu vou pedir para esse cara? Eu vou pedir para ele me dar um botijão de gás? Eu não sei se ele é capaz. Ah, o senhor quer um botijão de gás, não é? Abra a sua mala. Eu abri o porta-mala, ele veio com seu toquinho de perna, enganchou o toquinho de braço no botijão, jogou no ombro, saiu e em questão de minutos jogou o outro botijão cheio na mala do carro. E eu fiquei pensando, tem gente que tem problemas maiores que os meus. E não estão se fazendo de vítimas diante da vida. Você sabia que existem pessoas que enfrentam problemas maiores do que os problemas que você enfrenta? E mesmo com todos esses problemas, essas pessoas estão felizes, estão lutando, não estão se fazendo de vítima diante da vida. Você não é o único do mundo que sofre. Muitas pessoas ao seu redor têm muitas dores, e dores mais profundas que as dores que você enfrenta. Enquanto alguns estão dando desculpas na vida, outros estão aproveitando os ventos contrários para crescer, para avançar, para sorrir, para abençoar vidas, para contagiar
vidas. Se você deseja vencer a doença da alma chamada vitimismo, você precisa assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Diante de qualquer situação, você tem escolha. Diante de qualquer situação, você tem saída. É importante que você saiba disso. A responsabilidade pela vida que você está levando agora, ela não é dos seus pais que não te deram carinho e afeto, ela não é dos seus professores que não acolheram você ou que rejeitaram você, não é do seu patrão, não é da sua igreja, não é do seu pastor, não é do prefeito, não é do presidente da república. A responsabilidade pela vida que você leva é sua, pela falta de gestão da sua própria vida, por não assumir uma postura de construir a vida que realmente vale a pena viver. Eu preciso te dizer uma coisa: você não é coitadinho, você não é vítima coisa nenhuma. A Bíblia diz para você: deixe de ser menino, assuma a responsabilidade para construir uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Como eu já disse muitas vezes, o vitimismo é uma doença da alma que trava a mente e não nos permite ver a vida como ela deve ser, não nos permite desfrutar da vida no seu pleno potencial, não nos permite nos desenvolvermos como nós precisaríamos desenvolver em todas as áreas da vida para a glória de Deus. Você pode alcançar uma excelente vida profissional, você pode alcançar excelência na sua vida financeira, você pode alcançar excelência na sua vida conjugal e familiar, você pode alcançar excelência na sua saúde, você pode alcançar excelência em todas as áreas da vida, mas você não fará isso se continuar sofrendo da gravíssima doença chamada vitimismo, porque ela trava você. Dizendo de outra forma, ou você vence o vitimismo, ou ele vence você e joga você no chão. Se hoje você decidir deixar de se sentir vítima na vida e assumir, deixar de ser menino, assumir a responsabilidade de construir uma vida que vale a pena, de pagar o preço por uma vida que vale a pena ser vivida, eu não tenho dúvida de que Deus vai abrir portas na sua vida, Deus vai colocar recursos nas suas mãos. Se você hoje decidir deixar o vitimismo e construir uma vida que vale a pena, o Senhor vai abençoar você, o Senhor vai abençoar você. Eu me lembro da história daquele senhor na cidade de Tóquio, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Ele fez um projetinho e apresentou esse projeto à indústria, e a indústria disse a ele: desculpe, senhor, mas o seu projeto não atende os nossos padrões de qualidade. Se ele sofresse da doença do vitimismo, ele ia dizer: fazer o quê? Tentei. Agora me resta contentar com a vida que eu tenho. Não, ele voltou, ele aperfeiçoou seu projeto, ele entrou numa escola, estudou mais 2 anos, e ele aperfeiçoou aquele projeto de tal maneira, e ele então apresentou o projeto para a indústria, e a direção daquela indústria ficou encantado, dizendo: uau, que evolução, agora nós vamos comprar o seu projeto, nós vamos comprar sim o seu projeto. Mas logo quando a empresa queria comprar o seu projeto, veio um terremoto ali em Tóquio, e a indústria veio abaixo, e ele foi. Se sofresse de vitimismo, ele dizia: tentei 2 vezes, fazer o quê? Eu vou me contentar, é a vida, é o destino. Não, ele foi, ofereceu o trabalho braçal para colocar aquela fábrica em pé, para valorizar o seu trabalho, o seu projeto, e ele se empenhou naquilo. E quando a indústria estava de pé, depois de meses de trabalho, e ele estava com aquela esperança: agora sim, eu vou ganhar o dinheirinho, fruto do meu trabalho, fruto do meu esforço, fruto de anos de sacrifício. Então, quando ele pensava assim, veio então a Segunda Guerra Mundial. E alguém podia dizer: se ele sofresse de vitimismo, cara, é muito para um ser humano só, basta, você é muito teimoso. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, ele não desistiu de lutar pela vida, ele não terceirizou as suas responsabilidades para outra pessoa, ele não colocou culpa nos governantes que detonaram as bombas, ele assumiu para si. Ele, depois da Segunda Guerra Mundial, aperfeiçoou um pouco mais o seu projeto. Havia escassez de comida, de água, de combustível, e ele adaptou um pequeno motor a uma bicicleta e que consumia muito pouco combustível. E ele começou a andar com essa bicicleta motorizada, gastando pouquíssimo combustível, pelas ruas de Tóquio. E as pessoas ficaram encantadas com aquela invenção.
pouco combustível, temos escassez de combustível. E ele recebeu uma encomenda, depois 2, depois 3, depois 4, depois 10, depois 100, depois 1000, e ele não conseguiu dar conta. Ele fez parcerias com grandes empresas. O nome desse senhor é Soichiro Honda, dono da Honda Corporation, uma das maiores indústrias automobilísticas do mundo. Não se vitimizou diante das coisas duras da vida. Assumiu para si a responsabilidade das suas escolhas. Mesmo diante de qualquer situação, nós temos escolhas. Você sabia que Albert Einstein era chamado de lerdinho na escola? Sabia disso? Porque ele aprendeu a ler muito depois dos outros. Se Einstein fosse se vitimizar, não vou mais para a escola, não quero mais saber de aprender a ler e escrever. O mundo não teria todos os benefícios que teve através da vida de Albert Einstein. Você sabia que Walt Disney, ele foi procurar emprego numa agência de desenho, de ilustrações, e o dono daquela agência disse para ele: olha, eu desaconselho você a seguir a carreira, você não tem habilidade, você não tem talento, você não tem criatividade para nada. E se Walt Disney fosse vitimista, o mundo não seria impactado pela sua criatividade. Se você hoje decidir deixar o vitimismo, deixar de ser menino, assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, assumir a gestão da sua própria vida, com a responsabilidade de construir uma vida que vale a pena ser vivida. Se você fizer isso, colocando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, se você permitir que Ele seja Senhor da sua vida, se você o aceitar como Salvador pessoal, abandonando os seus pecados, reconhecendo que você é um pecador e que precisa de Jesus na sua vida, colocando nele a sua fé, convidando-o para ser Senhor absoluto, governador da sua vida, Ele vai guiar você, Ele vai fazer com que você trilhe um caminho de muito sucesso para a glória e honra dele. Se você hoje decide deixar de ser menino, assumir a responsabilidade para construir uma vida que vale a pena, dos céus Deus te dará poder, Deus enviará recursos, você jamais terá falta de recursos para avançar na vida, porque se a sua vida estiver no altar de Deus, se os seus projetos forem aprovados por Deus, eles também serão pagos pelo Senhor, porque os projetos que Deus aprova, Ele também paga, não faltará nada. Mas você precisa deixar de se sentir vítima da vida, deixar de ser menino, assumir as responsabilidades. Basta de colocar a culpa na sua esposa, basta de colocar a culpa no marido, nos filhos, no patrão, nos pais, no professor. Assuma para si a sua responsabilidade de construir uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Primeiros versículos da Bíblia, nós encontramos o seguinte registro: no princípio, a terra era sem forma e vazia. E o Senhor, a partir do vazio, criou todas as coisas. Sabe o que isso quer me dizer? Quer dizer para você? Que Deus, Ele tem o poder para criar do nada, se for necessário. Só Ele tem poder. E se você, nesta noite, decidir e disser: Senhor, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero deixar aqui o comando da minha vida, quero que o Senhor venha e comande a minha existência, eu quero agir em todas as minhas ações, eu quero a orientação, o comando do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que se precisar de uma porta aberta na sua vida, onde não existe essa porta, Deus vai abrir. Se precisar de um caminho onde não existe um caminho, Deus vai abrir. Se precisar de recurso onde não tem recurso, Deus vai providenciar. Ele é especialista em criar a partir do nada. E se você nesta noite deseja aceitar a Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, e assumir esta responsabilidade de construir uma vida que vale a pena, uma vida que seja para a glória de Deus, eu tenho certeza que você vai começar hoje mesmo com essa decisão de receber a Cristo como seu Salvador, o mais fascinante projeto de vida, que é o projeto que Deus tem para você.